Galera, canal Davi Tavares aqui. Desde já eu ia pedir que você que não me conhece, eu me chamo Davi Tavares. Eu queria que você analisasse um pouco do conteúdo desse canal. Se você se identificar com o conteúdo desse canal, se inscreva nesse canal e ative o sininho para que constantemente o YouTube lhe avise quando forem chegando vídeos novos aqui nesse canal. Mas, galera, eu queria falar com vocês a respeito de um assunto um pouco chato de se falar. Eu tenho uma característica minha, quando eu não estou interessado em conversar sobre um assunto que gera desgaste, eu prefiro evitar comentar. Ou seja, é o que muitos chamam de espiral do silêncio. Muitas das vezes o silêncio fala mais do que as palavras. Existem certos assuntos e certas questões que são tão estúpidas e desgastantes de você gastar o seu tempo falando a respeito, que a melhor coisa que você faz é ignorar esse assunto e ir para a presença de Deus, né? A presença de Deus é o lugar onde a gente encontra conforto. Mas esse assunto em específico, eu pensei muitas vezes se eu ia trazer esse assunto aqui para o canal ou não. Mas desde já eu queria avisar você que eu converso sobre muitos assuntos com amigos, com pessoas conhecidas. Assuntos nos quais muitas das vezes eu não tenho coragem de trazer para a internet, mas eu vou explicar para você por quê. É incrível como hoje no Brasil e no mundo tudo se torna motivo de discussão, de divisão. Tudo se torna motivo de politização. Eu fico muito surpreendido com isso. Você não tem ideia de quantos assuntos eu converso com pessoas do meu convívio social semanalmente, mas eu nunca tenho coragem de trazer aqui para a internet exatamente para evitar esse desgaste de muitas das vezes gerar inimigos, né? Muitas das vezes a pessoa não lhe conhece, a pessoa não conhece sua pessoa, não conhece seu caráter, mas exatamente por você estar defendendo um posicionamento contrário a ela, você já ganha o ódio de várias pessoas. E o máximo que vai acontecer é que eu vou acabar trazendo haters aqui pro canal, gente que vai chegar para me xingar, para me esculachar, vai criar um conceito a respeito da minha pessoa baseado em uma opinião minha sobre o assunto. Mas eu queria falar para você, principalmente você que é cristão, a respeito da morte do ator Paulo Gustavo. Eu sou filho de pastor, eu ainda moro com os meus pais até hoje e a gente tem um certo conceito aqui dentro da nossa casa. A gente não pode menosprezar o talento de uma pessoa por causa do tipo de conduta dela. Eu me lembro que há uns meses atrás eu estava assistindo aqui em casa junto com meu pai um filme no qual o ator Paulo Gustavo ele era o protagonista principal. E eu me lembro que meu pai me falou: Davi, é incrível, esse ator, ele é homossexual, ele tem uma conduta diferente daquela que a gente prega, mas a gente não pode negar que ele é um bom comediante, que ele é um bom ator. E aqui em casa mesmo a gente já assistiu vários filmes do ator Paulo Gustavo e a gente não pode menosprezar o talento que ele tinha para trazer alegria para a família brasileira. Mas o que me surpreendeu, queridos, foi quando o ator ele adoeceu. Tem histórias de crentes, de cristãos, entre aspas, que chegaram a afirmar que ele havia pegado a doença por causa de um juízo de Deus. E muitas das vezes, muitas pessoas se utilizaram até de antigas falas, algumas antigas falas ofensivas para o cristianismo que o ator Paulo Gustavo chegou a proferir. Mas eu queria trazer para vocês um rápido posicionamento para encerrar esse vídeo. Queridos, Jesus certa vez ele falou algo muito interessante. Ele disse: qualquer ofensa que for proferida contra o Filho do Homem lhe será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão. O que eu acho interessante, queridos, nisso tudo é porque muitos desses cristãos, que não foram todos, eu não quero generalizar, eu conheço muitos cristãos sábios que chegaram a prestar as suas condolências à família do ator Paulo Gustavo, e desde já eu também queria desejar a minha. Eu não sei se algum familiar vai ver esse vídeo, mas muitos cristãos perdem uma certa consciência. Queridos, eu e você, todos nós nascemos na categoria de ofensores de Cristo. Foi que Paulo falou lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram, ou seja, todos nasceram no pecado, todos nasceram como inimigos de Deus,
como ofensores. O fato de você nascer e você passar a existir nessa terra, você já nasceu como um ofensor de Cristo, porque você é da linhagem do pecado de Adão e Eva. Então Jesus ele deixou bem claro, e Paulo deixou bem claro, né, que todos pecaram e necessitam da graça e da glória de Deus. Você já parou para pensar, querido, no apóstolo mais conhecido e mais famoso do evangelho, que foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo ele não apenas proferiu, ele fez muito mais do que apenas proferir palavras de ofensa contra a igreja e contra o nome do Senhor. Mas quando Cristo apareceu para Paulo em Damasco, ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, queridos, eu quero dizer para você que se você julgou o ator Paulo Gustavo por causa de ofensas que ele proferiu contra a igreja e ofensas que ele proferiu contra Cristo, eu quero dizer para você que você pecou em fazer isso, porque nós percebemos que essa doença é uma doença que atinge os justos e injustos. Quantas pessoas que são nossos irmãos em Cristo faleceram por causa dessa doença terrível? Aí eu pergunto para você, esses irmãos e irmãs nossos em Cristo que faleceram por conta dessa doença, eles sofreram juízo por parte de Deus? Você percebe que essa doença, ela não escolhe quem ela vai atingir. Ela atinge justos e ela atinge injustos. Mas claro que eu não estou negando para você a respeito do juízo de Deus. Deus ele se ira. O próprio Cristo, que é amor, que morreu por nós, ele vai nos julgar no seu grande tribunal. Mas a gente precisa discernir na palavra de Deus o que é juízo de Deus e o que não é juízo de Deus. Então eu quero dizer para você que todos nós, eu vou falar algo bem sério para você, toda pessoa que ainda não se rendeu a Cristo, ela está caminhando para a morte. Não é apenas o ator Paulo Gustavo, mas toda pessoa que não se achegou a Cristo, até aquela pessoa que não é cristã, mas respeita os cristãos, respeita a igreja, respeita a Cristo. Até mesmo esse, ele está caminhando para a morte, porque a Bíblia deixa bem claro em Romanos 6,33 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, eu e você, a partir do momento que nós nascemos, nós passamos a existir nesse mundo. Nós já nascemos debaixo de juízo, nós já nascemos debaixo de julgo. É por isso que eu e você que somos cristãos, um dia nós tivemos que subir no altar e declarar que Jesus é Senhor da nossa vida, para que nós, através do sangue de Cristo, estivéssemos livres desse juízo e desse julgamento. Então, queridos, quero dizer para você que uma ofensa contra Cristo não é o suficiente para você dizer que aquela pessoa sofreu juízo. Eu vou fazer um vídeo futuramente, talvez até uma transmissão, vou chamar algum amigo meu, para a gente fazer uma transmissão explicando a respeito do juízo de Deus nos nossos dias. Como o juízo de Deus ele vem, respondendo também algumas perguntas se Deus ele pode matar ou não. Mas eu queria terminar esse vídeo apenas levando essa mensagem. Se você discordou do que eu falei aqui, você pode comentar, né? Curta o vídeo, dê dislike também se você discordou desse conteúdo. Mas uma coisa é certa, queridas, nós estamos diante de um tempo onde muitas pessoas estão morrendo, e o papel da igreja não é proferir palavras que vão piorar o estado emocional de uma família que perdeu um ente querido. O papel da igreja é trazer palavra de consolo, é trazer palavra de conforto. Então quero dizer para você que o ator Paulo Gustavo, ele não é diferente dos milhões e milhões de pessoas que ainda não se renderam a Cristo. Todos, lembre-se disso, todos nós nascemos debaixo de juízo. Todos nós nascemos como ofensores. E todo aquele que ainda não se achegou a Cristo, esse está caminhando para a morte eterna. Sabe por quê, querido? Porque o salário do pecado é a morte.